Olá a todos, meus caros, espero que esteja tudo bem desse lado. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Miguel. De resto, já sabem, deixem like, comentários, sugestões e essas coisas todas. E sem mais demoras, vamos iniciar aqui mais um vídeo. Estás a falar o quê? Dos últimos 2 anos? Sim, nos últimos 10 anos, nos últimos 20, Então, se é a quiseres. criação de Diga bem. crédito, é o que nós estávamos a falar. A malta que vai ao banco e dá uma casa como colateral para ter dinheiro para comprar outra casa. Não, Ou não. questão- É só ou isso. estás É só isso. Não, e a questão de impressão do Kiwi, não é? Esforço fiscal. As empresas precisam de capital, as pessoas. Que o Miguel estava-me a perguntar sobre a origem desta subida de preços que observamos no Covid. Qual foi a causa? Eu estava a referir que foi o esforço fiscal dos governos e todo o crédito foi criado, então, durante o período que antecedeu aqui a pandemia. Precisam de uma casa para comprar. Eu quero comprar uma casa para mim. Eu tenho que ir ao Mas, banco. Não é? Certo, mas ó Miguel. Ok, vou dar aqui um exemplo Ou seja, mais simples. Vamos à ilha novamente, né? Tu tens o gajo que está lá na ilha, sozinho. Ele tem o ativo que é o tempo, não é? Ele pode dedicar-se a dedicar o tempo todo a apanhar peixe, não é? Ou seja, a produzir sem qualquer capital, não é? Não consegue ser produtivo. Ou ele pode efetivamente poupar uma parte do tempo dele para montar uma rede, não é? Que lhe vai permitir ser mais produtivo no futuro. Aquilo que os keynesianos e os economistas modernos querem ter nos dias de hoje é: tu podes ter o crédito, ou seja, podes ter a possibilidade de. Eu queria dizer crédito, eu disse crédito, mas queria dizer poupança, ou seja, a poupança a nível de tempo. Que acho que essa era a analogia que eu queria fazer aqui. Vamos só ouvir até o final. Aliás, a possibilidade neste caso não. Agora perdi-me no raciocínio, deixa recalibrar. Mas tu tens a malta que, ou seja, tu tens a hipótese de gastar o teu tempo todo a produzir peixe, ou podes poupar uma parte, não é? Sim. E podes utilizar a outra para consumir o peixe também. O que eles querem, ou seja, tu para produzir o peixe. Ou seja, tu podes utilizar o teu tempo todo para produzir peixe com as tuas mãos, ou podes utilizar uma parte para produzir peixe e outra parte para produzir uma rede que vai permitir ser mais produtivo no futuro e produzir mais peixe. Era isto que eu queria dizer. acumulares capital, tu tens de poupar tempo. Tu não podes utilizar o teu tempo todo a apanhar o peixe. Tu tens de poupar. Claro. Sem poupança não vai haver esse tempo para tu poderes desenvolver um bem de capital que vai te permitir ser produtivo no futuro. Aquilo que os keynesianos querem é que tu consumas o mesmo, utilizes o mesmo tempo, entre aspas, a apanhar o peixe e mesmo assim tenhas tempo para produzir, ou seja, tenhas crédito para... eu não sei se fui claro. Não sei, eu acho que estás a simplificar. Sim, foi um bocado complexo, mas a ideia aqui fundamental é que para haver, então, neste caso, crescimento do tecido produtivo ou do tecido a nível de capital na economia, temos de facto de poupar, porque sem a poupança, onde é que vem o investimento, não é? Vem sempre da poupança. Se nós estivermos a gastar todos os nossos recursos a consumir, nós vamos dilapidar a nossa estrutura de capital e vamos ficar sem condições de produzir o que quer que seja. E a ideia aqui dos keynesianos é muito esta. Se nós percebermos, aliás, se nós pensarmos de forma racional e intuitiva, nós para termos algum tipo de investimento, nós temos de necessariamente consumir menos. Pensem numa perspectiva individual. Eu tenho o meu salário, o meu ativo, digamos assim, o meu rendimento. Eu posso gastar esse dinheiro todo a consumir, ou posso poupar e alocar uma parte desse capital em investimentos, não é? Investimentos produtivos, capital produtivo, que depois vai produzir mais bens e serviços no futuro. Aquilo que os keynesianos e esta ideia moderna, digamos, a nível de teoria económica, aquilo que eles acham que conseguem fazer é: nós podemos continuar a consumir ao mesmo nível e mesmo assim vamos ter poupança para investir ao mesmo tempo. E claro que isto não é sustentável. Esse mesmo investimento, se não for financiado então por poupança, porque os nossos níveis de consumo continuam altos, se não houver uma retração dos níveis de consumo para alimentar esse mesmo investimento, como o exemplo que eu estava a dar, esse
esse mesmo investimento, o financiamento desse investimento tem de vir da criação de crédito. Ou seja, temos de estar-nos a emprestar no futuro. Mas claro que isto, para ser sustentável, tem de ser feito de acordo com a capacidade produtiva da economia. E aquilo que aquilo que nós observamos nos dias de hoje é que esse endividamento acontece muito para além daquilo que nós somos efetivamente capazes de produzir. Por isso é que depois isto, coisa mais tarde ou mais cedo, acaba por rebentar. Mas isto é um pouco mais complexo e se calhar merece também um vídeo mais tarde explicar também a visão dos austríacos sobre os ciclos económicos e como é que esta questão toda da manipulação da taxa de juros faz criar bolhas, o período bom, depois o período bust. É interessante explorar isto e perceber também aqui a crítica ao modelo keynesiano e porque é que naturalmente um modelo que promova consumo e investimento ao mesmo tempo não é sustentável a meio e longo prazo, não é? Para termos mais investimento temos de ter menos consumo. Para termos mais consumo temos de ter menos investimento. Não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é uma falácia. Simplificar. É a diferença entre aquilo que o Mises também apelida de commodity credit. Sim, mas o que eu queria dizer, se nós formos ao princípio do desenvolvimento económico, como estávamos a falar, do input de energia que colocas e o input de energia que sacas, não é? Tipo, no fim é tudo energia. Exato. Ou seja, se tu reduzires, se olhas para um restaurante e tens as matérias-primas, tens a mão de obra e tens o custo de estrutura e não sei o que, não sei o que mais. Vamos imaginar, são 3 fatores, 30% para cada um. Vamos imaginar, e 10% é lucro, certo? Isso é um modelo de negócio de restaurantes. Na parte das matérias-primas, elas não apareceram ali de magia. Elas têm pessoas que trabalham, que as trouxeram, pessoas que as cultivaram, pessoas que pegaram no petróleo, pessoas que eram as máquinas do petróleo. Isto é tudo pessoas. Na parte dos recursos humanos, tu vês objetivamente que são pessoas que depois vão pegar naquele dinheiro que lhes dás e vão consumir outras merdas também. Vão consumir comida, vão consumir casas, vão consumir tudo. E na parte da estrutura também percebes que para ter aquela estrutura, tipo, também foram pessoas. Mas esse é o ponto. Se consumires tudo, tu podes criar crédito, mas esse crédito tu não tens nada. Mas deixa-me continuar. Tu chegas ali e tu vês que diga assim, vamos produzir dinheiro. O Estado diz assim, vamos produzir dinheiro e vamos dar este dinheiro às pessoas. Como fizeram no Covid. Ou como fez a Costa agora, acho que deu dinheiro às pessoas, não foi? Tipo, 500 euros, 500 paus para cada um. As pessoas automaticamente vão pegar no dinheiro, não é? Que tu criaste do nada, vamos imaginar, que foi dívida, não é? É dívida, que vai-se pagar num dia. Tu dás às pessoas o que é que vão fazer? Vão ao restaurante. Certo? E vão ao restaurante com o dinheiro. Está aqui o dinheiro, o restaurante. Ok, dá-me o dinheiro. E o restaurante fica cheio, de repente está cheio. Então, o que ele estás a argumentar que é o consumo puxa uma economia. Espera, mas ele está cheio. O que é que o pessoal faz logo a seguir? Ele tem duas hipóteses, não é? Pode comprar um restaurante novo e vai ver quanto é que custa para comprar um restaurante novo, mas diz, há tanta gente agora que quer comprar restaurantes novos que nem me compensa, certo? Vai ver o preço das matérias-primas, está tudo a subir, não é? Então ele, eu tenho tanta gente aqui no meu restaurante, as coisas estão caras, eu vou aumentar os preços porque está na altura de aumentar os preços porque eu não consigo fornecer às pessoas, eu não consigo comprar barato. Ou seja, o que eu estou a dizer é, eu concordo contigo na medida em que quando se produz dinheiro, as coisas ficam mais caras e no fim tu podes chegar a um sistema onde... É isto que eu não percebo. Acho que o Miguel, mais uma vez, acabou por se contradizer, porque eu lembro que recentemente ele referiu que a questão monetária não tinha impacto nenhum no crescimento dos preços na economia. Aliás, se calhar estava a falar sobre a questão das casas, já não me lembro. Mas enfim, de qualquer forma, já o Miguel tem uma data de contradições aqui ao longo da sua conversa. Produzes menos, porque eu já não quero arriscar mais porque está tudo muito instável, percebes? Mas o que tens de pensar é que este dinheiro foi produzido não para as elites. Este então dinheiro foi produzido para quem? Foi produzido para as pessoas. Ou seja, isto aqui não é África. Tipo, como eu te disse, 75% do dinheiro que se gasta em Portugal gasta-se em ordenados, no orçamento do Estado. Tu és uma pessoa que percebe como a economia funciona. Então põe-te na vida de um bilionário, certo? O bilionário tem 1.000 milhões, certo? Explica-me para que é que ele precisa de mais dinheiro. Dá-me uma única razão no mundo para ele precisar de mais dinheiro. Se tivesse um sistema inflacionário... Não, vamos... Eu explico porquê. Por acaso sim, já sei qual é que é o ponto que vou fazer, mas sim, uma pessoa real de 1.000 milhões não terá maior necessidade de recursos financeiros, ainda que muitas pessoas acabem por ficar completamente presas à ideia de ter mais e olham sempre para cima, não é? E nunca olham para baixo. Ok, é um excelente ponto que me deste. Vamos pôr... Para que é que queres mais dinheiro?
Explica-me. Explique rapidamente. E, aliás, e até posso fazer esse argumento. Que acho que as pessoas, onde é que vou gastar as pessoas o dinheiro? num sistema inflacionário acabam por ser muito mais preocuparem-se muito mais com a questão financeira e não, mas muito estamos mais a falar do bilionário. Tu estavas a dizer, tu tens uma visão de que as elites é que querem destruir o mundo. Não eu gostava de saber. Eu não Calma, elites, não foi propriamente isso que disse, Miguel. O que eu disse é que a forma como as regras do jogo estão delineadas fazem com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres de forma manifestamente injusta, sem qualquer. Um processo completamente. Que não tem uma pinga de ética. Assim é que é. acho que a coisa tenha sido feita de forma propositada. Eu gosto de saber para que é que alguém quer mais dinheiro. Ou seja, vamos chegar no teu exemplo. Tu tens um gasto em $1 bilhão. Ok, se calhar 1 bilhão não te consigo fazer esse argumento, mas vamos pôr 100 milhões. É suficiente para ti? 100 milhões. Ok, o que é que tu vês? Tu olhas à tua volta, vês o preço da comida a subir, Ui, que estás bem preocupado. Vês o preço das casas a subir. Ui, já estás assustado. Vês o preço de tudo a subir. Ou seja, a única coisa Miguel, ok, tu estás. Mas lá está, quem tem. Nós estamos a falar de uma pessoa que tem 100 milhões de dólares. Qual é que é a porcentagem de pessoas que têm 100 milhões de dólares? As elites que tu dizes. As elites que eu digo? Não é. Não é os bancos centrais? Não, achas que os bancos centrais? Então o que é que é as elites? É o pessoal que são os governantes, é isso que estás a dizer? É pessoal que tira proveito, não é? Do anel todo poderoso, não é? Ou seja, tu tens duas formas. Proveito economicamente ou proveito. Sim, proveito económico, claro. Então, ou seja, então tem que ser uma pessoa tu tens duas formas, né, de obter riqueza. Tu podes ser um parasita ou podes produzir valor. Mas então tem muito dinheiro. Certo, tem muito dinheiro. Para que é que quer mais? Ok, deixa então recalibrar. Sabes o problema? Eu não consigo perceber. Ok, mas põe-te numa pessoa então que tenha 10 milhões. 10 milhões, calhar já vai ser aceitável. Tu vês os apartamentos à tua volta em Lisboa a subir. Tu vês o. Sim, 10 milhões acho que já é mais compreensível. Para o ponto que eu mas só precisas de um apartamento. Vês o custo de educação dos teus filhos a subir, vês tudo a subir. É relevante. Tu acabas por inserir uma espécie, acabas por inserir incerteza relativamente ao futuro das pessoas. Naturalmente, agora compara isso com um sistema deflacionário. Aí é que tu podes fazer esse argumento, que uma pessoa que tenha acumulado, por exemplo, 1 milhão de euros, a partir daí acaba por dar muito menos importância à questão financeira. Sabes o que é que sabe? Sabes que é isso, estás justamente no ponto que eu queria que tu tivesses. Okay. Se acontecer isso, estás a dizer, se houver deflação, quem tiver 100 milhões, senta. Quem tiver 10 milhões, senta. Quem tiver 1 milhão, senta. Isso não é problema, Miguel. Isso não é problema. Eles depois o mercado há de se recalibrar e convergir para aquilo que faz sentido. Porque esta malta, sim, vai poder preservar poder de compra, mas depois vais ter oportunidades de investimento que vão te dar um potencial de rendimento muito maior e tu vais poder ganhar mais dinheiro se investires nessa mesma oportunidade. E a verdade é que todos esses mesmos bilionários, se preservarem o seu capital na moeda, aquilo que fazem é, de certa forma, hodlam, não é? Ou seja, poupam, e ao pouparem contribuem para que a quantidade de moeda em circulação diminua, o que faz com que o valor do dinheiro aumente. Ou seja, as poupanças das pessoas mais pobres vão tender a ganhar também mais poder de compra com essa mesma atitude. É isso que também o Miguel acaba por se esquecer. Miguel, eu não faço mais nada. Mas esse é o ponto que nós temos vindo aqui a discutir. É o que eu estava a dizer: se ninguém fizer nada, os preços sobem. E há inflação. E lá está isso. Se os preços não fizerem nada, há maior disponibilidade de capital, as taxas de juros baixam, preços sobem, a rentabilidade dos projetos aumenta e depois isso há de incentivar as pessoas a começar a mexerem-se. Não. Então tem que haver inflação para as pessoas produzirem. Mas isso é o mercado livre. É o mercado livre a funcionar. Exatamente. Tu não estás a falar de manipulação de bancos centrais, de massa monetária. O que estás a dizer é, se houver escassez, os preços vão subir. Se houver abundância, os preços vão descer. A questão é, a ideia do capitalismo é nós progredirmos para a frente. É tornar as coisas mais abundantes até um ponto. Nunca vai ser tão abundante como o oxigênio, não é? Mas a ideia é caminharmos para lá. Onde ninguém precisa trabalhar para ter tudo. Eu acho que isso acho que vivemos numa Esse é o objetivo. O objetivo é... Talvez a inteligência artificial ajude-nos a lá chegar. Mas essa é a ideia. Ainda estamos anos de luz, não é? Dessa realidade. Mas sim, tecnicamente esse é o objetivo. O Miguel tem razão. Então, inteligência artificial de chegar ao ponto onde nós só trabalha quem quer. Isto é que é o objetivo do capitalismo.
Isto é o objetivo. Não é ter muito dinheiro. O objetivo é só trabalhar quem quiser. Tu dizes, eu quero uma mesa. E pumba, aparece-te a mesa. Eu quero um microfone. Aparece-te o microfone. Nessa vertente também as pessoas terem mais flexibilidade, ou seja, não estarem endividadas até à corda do pescoço. Não serem escravos. Exatamente, terem mais poder de negociação para negociar um contrato de trabalho. Não precisam trabalhar. Não precisam trabalhar. Vão trabalhar para quê? Para que vão trabalhar? Se tiverem as coisas, porque é que precisam trabalhar? Isto depende também do que é que tu defines, o que é trabalho em si, não é? Isto também... Façam só as coisas que gostam. Por exemplo, criar uma família é trabalho, não é? Não é... Mas assim fazem por prazer. Lá está, mas há trabalho. Eu acho que essa é a grande vantagem da questão financeira, não é? Deixamos de ser escravos. Tu tens essa experiência. Eu acho que um gajo tendo património, acho que esse é também... Porque as pessoas que têm muito património também acabam por ser escravas do próprio dinheiro, não é? Acho que o propósito do dinheiro é um gajo retirar a questão financeira do processo de decisão. Se não faz isso no futuro... para isso não vale a pena ter a questão financeira, não é? Mas sabes uma coisa, tu ficaste bué de rico porque tens bué de cuidado com as cenas financeiras e depois acaba por ser uma cena natural, tu não consegues... Porque achas que eu sou rico, é? Não, estou a falar, por exemplo, na minha situação, imagina, eu fiquei rico porque sei administrar, sou rigoroso... Providenciaste valor às pessoas e as pessoas recompensaram-te por tal. E também, mas depois o que é que eu faço? Depois tu dizes, depois quando fores rico tens de deixar de tirar a equação financeira da tua cabeça e não é fácil, não é? Porque tu foste... Sim, é complicado desligar, é verdade. Estávamos a falar. Aliás, é complicado desligar, sem dúvida. Passaste uma vida inteira a trabalhar sobre determinados moldes e depois tens de alterar esse modelo mental, é difícil. Só uma pequena nota, que eu estava a falar sobre a questão de trabalho, isto depende depois, o Miguel estava a dizer que o objetivo é não trabalharmos, depende sempre da definição do que é trabalho, não é? Porque uma mente que não se ocupe, enfim, acho que isso psicologicamente faz com que uma pessoa dê em doida. E aquilo, depende depois também daquilo que acreditamos. Aquilo, aliás, depende da nossa definição de trabalho, que era aquilo que eu estava a dizer. E é isto que eu também não gosto muito do movimento FIRE, porque eles falam de se retirar mais cedo. Mas acho que a ideia, o objetivo não é retirar-nos, é de facto termos independência financeira para depois podermos escolher os trabalhos que desejamos, que nos dão prazer. Porque há muita gente, não é, que vai ao ginásio todos os dias e falo até por prazer e de certa forma é um trabalho, não é? Uma pessoa estar ali a dar o seu corpo e alma, força, não é? A questão própria do basquete, eu jogo basquete também sou culpado. Sou culpado por natureza, digamos assim, custa sem dúvida trabalhar a nossa forma física, trabalhar a nossa técnica, mas é um trabalho que nós desfrutamos e acho que a questão financeira, a grande vantagem é que pode nos permitir no futuro dar-nos mais peso ou dar-nos mais flexibilidade para almejarmos este tipo de trabalhos que nos dão prazer independentemente depois da questão financeira, não é? Que esse mesmo trabalho nos põe em cima da mesa. Que este é o grande desafio para as pessoas nos dias de hoje, que sentem que têm de pôr a questão financeira acima de tudo, muitas vezes até acima dos seus valores morais. E, enfim, estava aqui a falar. Construído de uma forma específica. Porque tens um sistema inflacionista. Eu acho que se tivesse um sistema inflacionário, de certeza que olhavas para as coisas de uma forma completamente diferente. Preguiçoso. Soubesse não acho que que ficavas preguiçoso. Não acho que ficavas preguiçoso. Acho que ficava. Podes fazer esse argumento que se calhar também, digamos, seja, a dureza, não é, da vida também acaba por nos obrigar a puxar, não é? Eu também acho que valoro esse ponto. Eu acho que há um equilíbrio, não é? Nós não podemos ser demasiado escravos, mas também não podemos ser, se calhar, demasiado de equilíbrio. Sim, o ponto que quis fazer não é que nós não possamos ser escravos. Aliás, nós não devemos ser escravos, ponto final parágrafo. Mas a ideia é que depois, se nós tivermos também demasiado riqueza, isso também pode nos trazer um conforto que depois faz com que nós nos desleixemos e, enfim, a coisa vai por aí abaixo. Há aquele famoso ditado que as empresas familiares, à terceira ou quarta geração, vão à vida. Porquê? Porque as pessoas acabam por ficar bem na vida, estão confortáveis e depois, pronto, a coisa vai abaixo. Claro que isso também é um problema, creio eu, e é um grande desafio para pessoas que têm património, como é que educam os seus filhos a serem pessoas trabalhadoras, produtivas, quando a nível de recursos a questão já está mais ou menos assegurada, não é? Isso é um grande desafio. Mas acho que o equilíbrio está descambado claramente para o lado da escravatura neste momento. E a questão do dinheiro é fundamental. Mas sabes qual é a única coisa que nos pode livrar da escravatura? Para mim
tu produzires cada vez mais bens e serviços, Claro, ao ponto, vamos embora. ao ponto de não precisares de trabalhar mais. Como dizia Agostinho da Silva. Pá, Agostinho da Silva dizia assim: o capitalismo não é um destino, é um caminho. Ou seja, nós havemos de conseguir desenvolver tecnologia e de energia infinita e havemos de conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas... E depois podemos ser mais comunistas, talvez também, né? Depois nem existe o conceito de comunismo. Já nem existe o conceito de mercado, não existe o conceito de mercado, grande, os robôs é que fazem as merdas. Voltamos ao... Percebes? E nós dizemos, e se calhar vão se chatear connosco e vão se apoderar de nós e vamos ficar, vamos deixar de existir como espécie. Não sei se eles tiverem uma estrutura ética virada para o trabalho, vão dizer, vocês são preguiçosos parasitas, vocês são os parasitas, sois um cancro. Tem lógica, não tem? Eles, vocês estão a usufruir de quê? A usufruir dos recursos do universo sem fazer nada. Por que razão? E ele, mas fomos nós que criámos isto, vamos dizer, nós fomos nós que desenvolvemos. Mas repara que se tu olhares também para... Não sei se já exploraste alguma coisa de antropologia, acho que é uma coisa que também falta muito aos economistas. Porque, por exemplo, a questão do mito do dinheiro, não sei se tens ideia, sabe, como é que achas que o que é que tu sabes sobre a origem do dinheiro? Sei muita coisa. Queres que comece pelo princípio? Sabe? A teoria mais elaborada que eu e mais... É fascinante como é que só após 3 horas e 26 minutos de podcast é que começámos a falar da origem do dinheiro, quando o podcast teoricamente era sobre Bitcoin. Convincente que eu descobri foi... Nós começámos a... Imagina, começa já quando tens as peles dos animais, quando éramos caçadores-coletores e começámos a trocar peles por outras ferramentas e coisas assim. Depois começámos a acumular... começámos a trocar coisas de shells e não é? E o dinheiro acho que para resolver conchas. o problema da transação. Do barter. O problema do barter. É um mito. Qual é que achas que é então? Da permuta. É assim, esse mito acabou por ganhar muita força porque o Adam Smith, no livro da Riqueza das Nações, ele fala disso. Fala de uma hipotética ilha onde estão lá uns gajos em que, enfim, ou seja, o gajo tem os óculos, não é? Na altura tem as frutas, tem os peixes. Quer fazer troca. Um gajo precisa de um meio em comum, não é? É muito mais eficiente. Mas não existe nenhum registro antropológico desse ser o caso. Okay. Existe um livro muito giro que é Adepto the First 5,000 Years, do David Graeber, que inclusive é um anarquista até mais ligado à esquerda. O gajo faz bem esse trabalho de research. E o que acontece é, nas sociedades primitivas, o que tu tinhas era muito mais, curiosamente, uma sociedade mais comunista. Ou seja, tu fazias parte da economia, ou seja, nós estávamos aqui, éramos 20 pessoas, vá. E estares ou seja, eu ajudava-te hoje, não é? E o que acontecia era que tu ficavas em dívida para mim. Ou seja, estares em dívida com as pessoas significava que tu querias ter relações sociais com elas. Ou seja, essas trocas diretas... Já era crédito, então, já era um sistema de crédito. O dinheiro advém da dívida de crédito, só que é uma forma completamente diferente daquilo que tu tens nos dias de hoje. Mas era crédito. E não tinhas de pagar juro? A questão dos... Deixa eu só fazer este ponto. A questão da troca indireta que acontecia de um bem por outro só acontecia curiosamente entre tribos inimigas. É isso que eu estava a dizer. Ou seja, troca direta, sim, neste caso. É curioso que a forma como tu... Ou que não se conheciam, digamos assim. Como tu fazes, né, as transações dos dias de hoje, né, o regime de mercado, acaba por ser... Antigamente era feito por pessoas que eram inimigas e que não queriam desenvolver relações entre si. Mesmo nos amigos eles não trocavam uma coisa por outra, porque se estiveres com uma pessoa, tu às vezes queres trocar isto por não isto. existe nenhum registro antropológico. Mas é fácil de perceber que isso também aconteceria. Ou seja, eu tenho esta cena. Não existe registro desse assunto. Para quem tiver interesse, esse livro é muito giro porque faz depois. Mas lá está, porque tu acabas por ter este lado social e este lado do mercado. Se tu reduzis isto ao ridículo, eu podia dizer: olha, dá-me isto, fica-te a beber, dá-me isto, fica-te a beber. Então ficava a beber toda a gente e nunca pagava nada. Se quiseres ler o livro, é uma recomendação que deixo. Eu sei que para. Sim, ou seja. Eu percebo aquilo que o Miguel está a dizer. A ideia era que tu só desenvolvias estas relações de crédito dentro do teu círculo de confiança. Se fosse alguém que não fosse da tua confiança, naturalmente tu ias exigir um meio de troca e era aí que o dinheiro efetivamente, ou seja, algo físico entrava. Isto só fazia sentido dentro do teu círculo de confiança e nós juntamos isso dentro dos nossos círculos de amigos e da nossa família, não é? Nós, por exemplo, vamos supor que estamos numa casa com, sei lá, com a namorada ou com os pais ou os irmãos ou o que é que seja. Namorado ou namorado. Se alguém fizer alguma coisa hoje, lavar a louça, eu não vou lavar a louça enfim, da minha namorada
ou dos meus irmãos e exigir-lhes um pagamento depois de lavar a louça, não é? Ah, vou lavar a louça amanhã, depois dá-me 1 euro pelo trabalho que eu fiz para ti. Não, eu estou a estender crédito e depois amanhã, quando houver outra coisa para fazer, serão eles a fazer em vez de mim. Ou seja, esta instituição de crédito que fala. Agora, claro que isto só é sustentável dentro de um grupo que pessoas têm a confiança entre si. A partir do momento em que nós começamos a transacionar com estranhos, com pessoas que não temos essa confiança, aí sim ah, vamos querer algo em troca pelo nosso trabalho. Já não vamos estender crédito desta forma. Por isso é que ou seja, há muito esta ideia, não é? De comunismo, capitalismo. Eu acho que o comunismo até pode funcionar bem em grupos pequenos, onde as pessoas têm confiança entre si. A partir do momento em que começamos a ter relações económicas muito para além desse nosso meio de confiança, aí sim é que necessitamos de um sistema capitalista. Exatamente a mesma reação. Eu acho que faz sentido, mas também não consigo vislumbrar situações. Eu acho que isso faz sentido, tem boa lógica, mas consigo ver situações em que as pessoas têm um bem e querem trocar por outro. Sim, sem dúvida. Mas, já agora para dar outro exemplo da questão da extensão de crédito, grupos de amigos, às vezes a malta vai jantar, há um dia que pagam tudo, não é? Depois no dia a seguir é o outro que paga tudo, ou seja, aquele que paga está a estender crédito, está a emprestar dinheiro a todos os outros, está a emprestar o seu trabalho, digamos assim. Isso vai ser pago depois no futuro com o, o- a oferta de um jantar, não é? Também é um bom exemplo destas relações de crédito que eu estava a querer ilustrar. Também. Só acontecia, lá está, porque mesmo fazer uma troca direta, fazer o settlement final e não haver dívida entre as pessoas era só feito era só visto como sendo algo que fazia sentido entre pessoas que não queriam desenvolver relações sociais entre si. Porque estar em dívida com as pessoas era se eu sou teu amigo, eu vou-te ajudar hoje e tu vais-me ajudar amanhã. Estás a perceber? Ou seja, era uma. Mas qual é que é o problema? Coisas, não é? Eu acho que isto depois, quando passa uma determinada. E aí é que vai também um bocado a filosofia do Taleb, que é aquela cena de seres comunista em casa e à medida que vais. Bem parecido. Não é? Bem parecia que tinha falado sobre isto também. Afastando, passas a ser mais. E porque cada vez não confias, não é? Passa tudo na vertente da confiança. E depois há o oportunismo. Esse oportunismo acontece sobretudo nas pessoas em que não confias. Ou seja, dinheiro. Ou seja, e faz todo sentido. E eu acho que é uma explicação super interessante. E é aí que acaba por advir o dinheiro, porque o dinheiro acaba por ser um hedge contra tu teres de confiar em alguém. E a base do dinheiro dos dias de hoje é todo baseado na confiança. É precisamente a antítese daquilo que era o dinheiro, daquilo que é a origem do próprio dinheiro. Ou seja, Exatamente. É uma observação muito astuta da minha parte, dar aqui uma palmadinha nas minhas costas. Aquilo que acabou por acontecer, depois existem. Mas não é a mesma coisa. Hoje eu peço o dinheiro, não, as pessoas têm... é dívida. Exatamente, ou seja, uma nota de 10 euros é uma dívida do Banco Central. Ok? Ou seja, não é um ativo que efetivamente, tecnicamente está backed, não é? Pelo balanço que o Banco Central tem, mas ele já não tem ativos reais, já só tem dívida, ou seja, é dívida, uma dívida que eles têm que está comprovada por um título de dívida, e depois tu, quando fazes um depósito no banco, também não tens um ativo que é teu, é uma dívida que o banco tem para ti, tu quando fazes uma transferência, tu não estás a transferir um ativo que é teu, estás a transformar uma dívida... Mas não é o mesmo que estavas a dizer da origem do dinheiro, é exatamente a mesma coisa? É diferente, porque, como eu estava a falar, é uma dívida que advém de questões de relações sociais. E a forma como depois emergiu para teres este sistema de mercado, tu depois tiveste, digamos, dinheiros sociais, como aquela questão das conchas que estavas a falar. E depois aquilo que se estima que aconteceu foi que, na Idade Média, tu tinhas um problema. A questão dos exércitos. Provavelmente vou falar disso. Mas vamos fechar aqui. Aquilo que eu queria dizer também é que, sim, o dinheiro dos dias de hoje é dívida. Existe então registros antropológicos de que o dinheiro começou como dívida, no fundo. Precisam de dívidas dentro do nosso círculo de confiança. A questão é essa, que nós nos dias de hoje utilizamos dívida que teoricamente aliás, utilizamos instrumentos de dívida, o dinheiro é dívida e é utilizado com pessoas que são fora do nosso círculo de confiança. E é isso que é completamente contrário àquilo que historicamente sempre foi o dinheiro, porque a ideia do ouro era eu dar valor a alguém e não estendia crédito. Porquê? Porque eu não porque a outra pessoa. Aliás, eu recebia ouro em troca do meu trabalho e não recebia um crédito da outra pessoa. Porquê? Porque eu não confio na outra pessoa, então eu quero um bem que comprove que eu efetivamente trabalhei e que acrescentei valor. Não é? Porque se eu não confio naquela pessoa, depois no futuro, como é que eu sei que ela vai, entre aspas, trabalhar para mim e recompensar-me pelo favor que lhe fiz hoje? Que esse é
é o problema que o dinheiro resolve. E por isso é que o dinheiro, na sua base, sempre foi um ativo, um bearer asset. Não, isto não tem terminologia para português, mas algo que é realmente teu, que não tem risco de contraparte. Nos dias de hoje, o dinheiro tem risco de contraparte. Imenso risco de contraparte. É completamente contrário àquilo que sempre foi a razão pela qual o mercado e as pessoas escolheram o ouro como dinheiro de eleição. Enfim, acho que está feito aqui mais um podcast. Vamos. Mais um podcast, meu Deus. Mais um vídeo. Voltamos aqui para talvez o último. Vamos fazer mais um ou dois para acabar aqui esta sessão. Temos mais 30 vídeos. Enfim, não estava à espera que isto desse tanto sumo. Mas pelos vistos deu. Enfim, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Comentem, likes, subscrevam o canal e voltamos numa próxima.